Olá a todos, meu nome é Luciano Carvalho, e a minha intenção com relação a esses vídeos é colocar aqui no Que Sinto, um blog que eu criei, para a gente discutir um pouquinho sobre algumas questões acerca dos textos bíblicos e textos do Evangelho, não apenas do texto do Evangelho, mas alguns assuntos que forem surgindo com relação a questões da memória, questões biológicas, questões da história, outras questões que a gente for desenvolvendo no decorrer desses vídeos aqui. E eu queria começar falando sobre a questão da revelação de Deus, né? A forma com que Deus se revela, a forma com que o Evangelho e os textos bíblicos nos apresentam a revelação de Deus para nós. Nós vemos no Antigo Testamento a forma com que Deus se revelava. Nós vemos Deus se revelando de forma criadora, nós vemos Deus se revelando de forma direta a Adão, a Eva, nós vemos Deus se revelando através de milagres, né? A gente vê Moisés, colunas de fogo, nós vemos nuvens que acompanhavam o povo, nós vemos milagres acontecendo, milagres em que mostravam um Deus provedor na prática, até mesmo porque o entendimento espiritual do povo naquela época era um entendimento mais limitado, um entendimento que não estava ainda desenvolvido para compreender as coisas espirituais da revelação de Deus. Tanto é de que inimigo para o povo da época tinha que ser inimigo mesmo, não adiantava falar de diabo. A gente vai ver uma manifestação do diabo no Antigo Testamento em Gênesis, quando lá no Éden, e em Jó. Depois você vai ver as manifestações malignas muito mais em povos adversários. Então a manifestação de Deus com relação ao povo, a manifestação de Deus para o povo era uma manifestação gradativa no passar do tempo. Até que vem Jesus e ele se manifesta através de Jesus de forma mais objetiva, de forma mais prática, aonde Jesus vai mostrar para o povo quem Deus era através dos seus próprios atos. Mas há uma declaração feita pelo salmista acerca da revelação de Deus, que era o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é muito bonito, isso esteve durante muito tempo nos relógios, nas casas dos crentes, mas essa é uma declaração importantíssima, quando ele diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento, as coisas criadas revelam Deus. As coisas criadas revelam Deus, revelam quem Deus é, revela a sua imagem, revela as suas intenções, revela a sua soberania, revela o seu poder de criação, revela toda a sua glória, diz o texto. E nós vamos encontrar em Romanos capítulo 2, Deus dizendo de que o homem é considerado indesculpável por ele já ter se revelado ao homem através de tudo que foi criado. Enquanto nós buscamos revelações de Deus através de manifestações espirituais do Antigo Testamento, manifestações dos tipos que aconteceu no deserto, manifestações que aconteciam com Abraão, manifestações que aconteciam com os profetas e com os sacerdotes do Antigo Testamento, de uma antiga aliança, num período onde o entendimento do povo era mais limitado, é meio que você querer reduzir ou retroceder na história, retroceder não quero usar o termo evolução para que não seja mal entendido, mas no processo de evolução, de entendimento das coisas de Deus, é retroceder a um ponto em que Deus se manifestava
devido a uma debilidade ou uma imaturidade espiritual do povo da época. Deus considera como sendo já revelado, como ele já tendo sido revelado através das coisas que foram criadas. Nós encontramos também Hebreus capítulo 1, que diz que Deus ele se revelou ao homem de várias formas e de várias maneiras. E diz o texto de Hebreus que ele se revelou ao homem através dos profetas, através de manifestações, não é isso? Mas hoje ele se revela a nós, ele fala através do Filho. O que Jesus fez no meio de nós, quais foram os seus ensinamentos, o que ele nos deixou, quais foram os seus exemplos de vida. Jesus é o referencial, Jesus é a forma com que Deus se revela para o homem. Então, tem muita gente, tem muita igreja, tem muitos ensinos que vem para nós querendo nos ensinar a que nós devemos buscar e viver conforme padrões de povos e de momentos ou épocas em que a limitação do entendimento do povo era muito grande. E em função dessa limitação, a forma de revelar de Deus era uma forma mais material, como acabei de falar agora no início. Então a forma com que Deus fala para nós hoje é através do Filho, é através de Jesus, através de quem Ele era. Então os exemplos de Jesus são os exemplos de Deus. Então muita gente vem em busca de respostas, ou vão em busca de respostas, e buscam essas respostas através de revelações proféticas. E a gente vê demais revelações proféticas, a chamada palavra rema, a palavra revelada, e ficam o povo esperando com que a palavra revelada aconteça. E são pastores, e são obreiros, e são homens que se colocam como sendo aqueles que são porta-vozes de uma manifestação de Deus que vai completamente fora uma orientação bíblica. Deus se revela hoje para nós, como diz em Hebreus, através do Filho, e é através do Filho em que nós vamos buscar essas respostas. Não esquecendo do que a gente começou falando, de que Deus também se revela através das coisas que foram criadas. E aí surge um problema, um embate antigo de igreja e ciência. Enquanto a igreja que se diz filha de Deus, que diz igreja de Cristo, casa do Senhor, mensageiros do Evangelho de Cristo, busca resposta apenas em esferas espirituais, nós encontramos lá, não é? Deus dizendo de que, ou a palavra dizendo de que há revelação de Deus no firmamento e nas obras das suas mãos. Nós vemos que enquanto a igreja busca respostas do reino espiritual, a ciência vem buscando respostas do reino material. A ciência vem encontrando as formas com que Deus se revela a nós. A ciência vem estudando a forma com que Deus se revela, com que Deus se revelou, como as coisas foram feitas. Enquanto a gente diz que a ciência quer desacreditar Deus, a ciência vem nos mostrando e nos ensinando, nos revelando qual foi a forma com que Deus usou para se revelar fisicamente, materialmente, através das coisas que foram criadas. Então, que a gente possa discutir essas coisas aqui no Que Sinto. Você é livre para dar a sua opinião, você é livre para dar a sua posição com relação às coisas, mas que seja um blog de crescimento e, acima de tudo, de maturação, de maturidade, de avanço, de entendimento. Quero que você se sinta à vontade. Valeu? Um abraço.